Nesse vídeo eu quero trazer um relato bem sincero de uma experiência que eu tenho vivido, que é a experiência de me afastar das redes sociais e os resultados que eu tenho tido enquanto empreendedor, o que isso tem mudado na minha vida, na vida da minha empresa, nos meus negócios, na minha família e tudo que está em minha volta. Por muito tempo eu vivi como a maioria das pessoas que já acordava pegando o celular, já ia para o Instagram, já via notícias, já via vídeos, e a partir de que essas coisas foram acontecendo, eu me vi mergulhado em uma situação onde eu não conseguia simplesmente fazer o básico mais. Eu não estava conseguindo concentrar direito, eu não estava conseguindo parar para fazer uma tarefa, parar para gravar um vídeo, parar para concentrar em uma coisa do meu negócio sem automaticamente pegar meu celular e olhar as notificações e olhar algum vídeo, porque isso estava ficando praticamente no automático. E eu vim percebendo isso há algum tempo, desde o final de 2024, 2025, e nesse vídeo eu quero justamente contar esse relato, o que eu fiz e o que isso tem mudado na minha vida como empresário. Bom, e para você que não me conhece, o meu nome é Caio, eu sou sócio e diretor aqui da DataCamp, que é uma empresa de tecnologia, e nesse canal eu trago a realidade da vida de um empresário, de um empreendedor que está construindo um negócio sólido. Aqui eu trago tudo que acontece para que você, de fato, não necessariamente tenha que passar pelos mesmos problemas que a gente já passou. Mas vamos lá, vamos aprofundar mais um pouquinho nessa questão desse vício, vou chamar assim um vício no Instagram, principalmente era a rede social que eu mais consumia, principalmente os vídeos curtos, né? E a gente sabe que os vídeos curtos, tanto do Instagram quanto do TikTok, todas as plataformas que utilizam disso, são feitos justamente para você viver num loop de dopamina ali barata, que você tende a ficar mais tempo, passar mais tempo naquilo. E o que acontece? Por essa dopamina barata que nosso cérebro vai liberando em todo vídeo novo, em toda coisa nova que vai aparecendo, isso, pelo menos em mim, foi trazendo um desânimo muito grande, uma preguiça de fazer as coisas, porque justamente meu cérebro não conseguia produzir dopamina sem esses estímulos de vídeo. E eu nem estou entrando em coisas mais complexas, porque assim, eu só consumia vídeos aleatórios, nada que não fosse correto, mas são vídeos aleatórios que não agregavam em nada. Até agregavam alguns vídeos de empreendedorismo, alguns vídeos de coisas legais, mas que dali 30 segundos eu já nem lembrava o que eu tinha visto, o que eu tinha aprendido. Eu não conseguia simplesmente sentar aqui, focar, não conseguia criar minhas coisas. E sentia que eu estava ficando para trás, e sentia que eu precisava tomar um remédio, um Venvance, alguma coisa assim, para poder me concentrar, porque naturalmente eu não conseguia. E acho que o grande problema dessas questões das redes sociais também, pelo menos comigo, foi a ansiedade. E eu acho que o grande problema das redes sociais, pelo menos na minha percepção, que causou em mim, é a ansiedade e a comparação. Eu acho que os dois grandes problemas que as redes sociais causam nas pessoas, eu já até falei em um outro vídeo, o vídeo que eu falo do LinkedIn, mas principalmente o Instagram, causa nas pessoas é a ansiedade e a comparação. A ansiedade de que você tem a sensação que está todo mundo na sua frente e você não sabe nada, e você não tem conhecimento de nada, e que as pessoas sabem mais do que você, que as pessoas estão na sua frente, que você é um burro e enfim, você não serve para nada. Eu acho que resumindo é isso. Porque todo mundo no Instagram sabe, todo mundo no Instagram tem uma vida linda, todo mundo no Instagram tem domínio de tudo, e a gente cai nessa falácia, a gente não percebe e a gente começa a nos menosprezar, a ter um sentimento de inferioridade, a não conseguir viver de fato a plenitude da nossa vida, não conseguir enxergar a real situação que a gente está. Isso foi me criando muita ansiedade, muito desânimo, e toda vez que eu entrava, eu tinha uma sensação muito ruim de que eu estava ficando para trás. E por mais que eu já tinha graduação, pós-graduação, ter uma empresa, né, com 30 colaboradores e com uma folha de pagamento maior do que muitas empresas dessas pessoas que dizem aí que estão fazendo grandes coisas, vendendo cursos e tudo mais, isso foi me causando uma ansiedade enorme, e essa comparação da vida das pessoas ser sempre melhor que a minha. Isso foi trazendo uma sensação de ingratidão, eu estava sempre reclamando, enfim,
questionando e não estava contente com as coisas. E eu não, por fim, né, mais importante, eu não estava conseguindo dedicar tempo para Deus, tempo para o meu casamento e tempo para evoluir minhas empresas. Pelo fato de consumir tanta rede social, eu não conseguia sentar e ler a Bíblia, não conseguia sentar e fazer uma oração, um devocional, não conseguia ter tempo com a minha esposa, não conseguia ter um tempo de mesa, porque nós dois estávamos nas redes sociais, nós dois sentávamos para jantar, a gente estava, enfim, mexendo no telefone, e isso automaticamente, tá, sem ver. E eu não conseguia ter tempo para estudar, não conseguia ter tempo para evoluir os meus negócios nas nossas empresas. E claro, o fato de não conseguir ter tempo, porque a minha prioridade inconscientemente estava no telefone, estava no celular, na rede social. E durante esse tempo, né, por algumas vezes eu tentei criar alguns vídeos curtos, alguns reels para o Instagram, tentei fazer essa produção de conteúdo por lá. E aí existe um paradoxo do criador de conteúdo, né? Onde você é forçado a consumir conteúdos na rede social para você se inspirar, para você pegar modelos para você fazer. Não estou falando que isso está errado, tá? Eu acho que sim, é uma fonte de inspiração, mas quanto mais você consome, mais você entra nesse loop e mais difícil de sair fica, digamos assim. E parece que a gente está falando de um negócio assim, tipo uma droga, mas literalmente eu acho que é algo parecido, porque quanto mais você usa, quanto mais tempo você dedica nessa rede social, no Instagram, mais você vai ficando dependente. E menos, eu acredito que menos a gente aplica na nossa vida. Quantos conteúdos eu já devo ter visto de empresas mesmo, de negócios, e nada eu apliquei aqui, praticamente nada. Todas as coisas que eu apliquei foram coisas que eu aprendi em cursos, foram coisas que eu aprendi na vivência na prática, foram coisas que eu aprendi com consultorias, com mentorias, e nada de rede social. E eu tinha esse sentimento de burrice, né? Porque eu tentava explicar um conteúdo em 1, 2 minutos e não conseguia. E via tantas pessoas fazerem, não sei nada. E vocês veem pelos meus vídeos que eu gosto de falar, eu gosto de conversar bastante. E não conseguia fazer isso para uma rede social de vídeo curto. Então isso foi trazendo muita coisa negativa para minha vida. E até que ano passado, já tendo essa consciência, tentei ficar um período sem a rede social, tentei ficar alguns meses, 1 mês se eu não me engano, consegui, mas depois eu voltei e aí no final do ano eu resolvi de fato apagar o Instagram do meu telefone. E para mim foi a melhor maneira que eu achei. Tem gente que consegue simplesmente deixar o aplicativo lá e tá tudo certo. E eu não tô falando que vocês têm que fazer igual eu também não, tá, gente? Tô falando o que eu fiz, o que deu certo pra minha vida. Eu excluí o aplicativo e continuei tocando minha vida. E de fato, assim, os primeiros dias são muito difíceis, porque que o seu comportamento é automático de pegar o telefone e de buscar por esse aplicativo para você abrir. Então toda vez eu pegava meu telefone e não tinha. E aí eu troquei, assim, eu parei de consumir o Instagram e comecei a consumir um pouco do Twitter, do X, né? Onde lá eu tentei moldar o algoritmo para ver alguns conteúdos mais relacionados a mundo de tecnologia, a parte corporativa e tudo mais. E até certo ponto foi bom, mas nunca tive o mesmo tempo perdido no X, por exemplo, do que no Instagram. E sendo bem realista, minha vida não mudou da água pro vinho, tá? Vocês podem até estar esperando que, nossa, a vida dele mudou e ele abriu 5 novas empresas e fez um monte de coisa. Não, mas eu comecei a sentir benefícios em vários aspectos da minha vida. Eu me vi uma pessoa mais calma, eu vi uma pessoa menos impulsiva, me vi uma pessoa que tinha mais consciência das coisas, que tinha mais consciência das decisões, que tinha mais clareza para pensar, que tinha mais foco, que conseguia sentar aqui. Vocês podem ter visto que nesse ano eu gravei bastante vídeo aqui para o YouTube. Foi um dos benefícios que eu vi diretamente, né? Consegui trazer com mais clareza assuntos, conseguir explicar coisas melhores. Eu comecei a ter mais tempo com Deus. Eu tenho 3 anos de convertido, 3 anos e meio. Nunca consegui ainda ler a Bíblia por completo. Nós sempre estamos lendo algumas coisas, mas eu ainda não consegui. E nesse ano eu tenho seguido um roteiro de leitura bíblica. Estou praticamente certo com os dias aqui. Creio que vou conseguir ler, por exemplo, a Bíblia
ao longo do ano inteiro, vou conseguir finalizar. Isso porque eu tenho tempo agora, eu tenho prioridade para na parte da manhã conseguir pegar e ler isso, porque o tempo que eu estava no telefone, no Instagram, eu estou lendo a Bíblia. Consegui melhorar o tempo de qualidade com a minha esposa, conseguimos ter um tempo mais de conversa e também consegui ter mais tempo para estudos, tanto de coisas para a minha vida quanto de coisas para a empresa. Consegui trazer alguns insights, consegui trazer uma consultoria, consegui trazer coisas novas, principalmente ligadas à área de inteligência artificial, onde eu nem dedicava tempo para isso e agora consigo estudar, consigo, enfim, ter um tempo de mais qualidade em todos os sentidos que vão resultando em benefícios. E para finalizar, eu acho que a vida não é escrita na pedra, tá? Isso, tudo que a gente faz varia muito do momento que a gente está vivendo, da situação de vida que a gente está. E as coisas podem mudar, claro. E o conselho que eu dou para você, empresário, para você, empreendedor, principalmente se você trabalha com software, eu acho que você tem que analisar muito bem o seu momento de vida, os seus objetivos e, primeiro de tudo, se está te atrapalhando ou não. E existem trade-offs que a gente precisa fazer, trocas que a gente precisa fazer e assumir os riscos e assumir os resultados, que é o seguinte: se você está começando, se você talvez não tem equipe, não tem recursos, infelizmente você vai ter que dedicar um tempo com rede social, principalmente se você quiser crescer, quiser ter uma audiência, quiser ter leads para o teu software, enfim, você vai precisar aparecer e infelizmente vai ter que dedicar um tempo para isso, ou felizmente. Cabe você a ter sabedoria ou não para dedicar esse tempo de forma eficiente, não perdendo tempo, não deixando que a rede social torne um Deus na sua vida, que ela comande a sua vida, digamos assim. Se você tem mais recursos, você já tem uma vida mais estruturada, se você já tem uma empresa com uma operação de marketing rodando, você pode delegar isso para sua equipe. Claro que não fica a mesma coisa do que você produzindo, mas pelo menos você já vai ter o seu conteúdo. Ou você pode simplesmente escolher não aparecer nas redes sociais, não viver, não ter isso como um canal de aquisição de clientes para o seu software, e tá tudo certo também. Existem softwares que conseguem crescer por outros canais sem o fundador ter que realmente aparecer. Isso é algo que o pessoal tem batido muito nesse ponto, né, de founder-led growth, mas não necessariamente você precisa seguir isso, tá? Claro, quem consegue fazer tem resultados, sim, mas esse não é o único caminho para você seguir. Combinado? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Deixa aqui nos comentários as suas experiências, coisas que você já passou também relacionado a redes sociais e como isso tem te afetado na sua vida de trabalho, nas suas empresas. E já te convido também a se inscrever aqui no canal para não perder os vídeos que a gente faz. Te vejo no próximo vídeo.